Olá, o Informe Blumenau Entrevista já está no ar. E depois de ouvir os pré-candidatos a prefeito, ouvir os vereadores que são pré-candidatos à reeleição, agora é hora de análise. Nossa conversa é com Josué de Souza, ele que é cientista social e professor. Josué, obrigado por ter atendido o nosso convite, seja bem-vindo. Muito obrigado, Alexandre. Eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição. Como é que você percebe essa fase da pré-campanha em Blumenau, o clima, principalmente em comparação com 2020, que foi uma eleição muito atípica, porque nós vivíamos aí o auge da pandemia do coronavírus? Primeiro, como todo período pré-eleitoral, é um período em que os candidatos ou pré-candidatos e os partidos políticos estão muito interessados em resolver as suas demandas, e não apresentar as demandas da população. Então, é nesse período, e há quem diga que a eleição se decide muito nesse período a partir das alianças e acordos que são construídos dentro dos partidos políticos e entre os partidos políticos e as forças políticas que operam na cidade. O que nós devemos ter nessa eleição, o que está mostrando até agora, é uma eleição que propõe a mudança na cidade, diferente de 2020. 2020 nós estávamos numa pandemia, como tu falou, e os prefeitos no Brasil inteiro tiveram um protagonismo bastante forte por conta do período pandêmico, e tu tinha uma eleição mais de continuidade. Nesse período, o que está aparecendo até agora é que a gente tem uma proposta de eleição de alteração do cenário. Até por conta, e aí reforçando aqui na nossa cidade, tu tem um período de final de ciclo do governo do prefeito Mário. Bom, mas ele construiu uma aliança, não era a aliança dos sonhos dele, não foi a proposta inicial, mas hoje vai ter um candidato, que não queria no primeiro momento, mas vai encarnar o legado do prefeito Mário, que é o deputado Egídio, e com a vice Maria Regina Soares. Então, eu queria que a gente também analisasse, levando em conta que eu estou falando agora do PL, mas o cenário das candidaturas. Nós temos 5 pré-candidaturas colocadas. Há ainda uma dúvida se o deputado Ricardo Alba vai confirmar a sua pré-candidatura. Ele tem se movimentado nesse sentido e me parece também que vão ter 2 candidaturas do campo da esquerda. Nós temos, eu acho que quem tem um cenário, nós temos os 3 candidatos do campo da direita, são 3 candidatos que, e aí a gente tem uma repetição da polarização nacional. E há de se verificar ainda se isso vai se reproduzir aqui em Blumenau. Nas grandes cidades, quem analisa a eleição da grande cidade está apontando que deve ter uma repetição da polarização entre o Jair Bolsonaro e o Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui em Blumenau, há de se perceber se isso vai acontecer ainda. Nós temos 3 candidaturas do campo da direita e 2 do campo da esquerda. Do campo da direita, eu acho que deve ter sucesso quem conseguir se identificar melhor com o Jair Bolsonaro, e com o bolsonarismo. Não especificamente com a pessoa do Jair Bolsonaro, mas com valores, vamos dizer assim, e eu estou falando de valores políticos, não valores sociais, com valores que se identifiquem com a pauta daquilo que se consensuou chamar de bolsonarismo. Pelo campo da esquerda, eu acho que nós temos a advogada Rosane Magali Martins, que faz um papel de colocar pautas na eleição que as outras campanhas normalmente não colocam, e eu acho que a candidata no primeiro turno que tem a vida mais tranquila nesse processo é a deputada do Partido dos Trabalhadores, Ana Paula, que está meio que como franca atiradora. Blumenau tende a eleger um candidato de direita, e os 3 que são candidatos do bolsonarismo vão ter que vão ter que concorrer para disputar o segundo turno com a Ana Paula. Qualquer um dos 3 vai sair do segundo turno, não indo para o segundo turno, com uma etiqueta de que não conseguiu chegar no segundo turno numa cidade bolsonarista.
Mas tu tem uma expectativa que sim, que o PT, então, pelo esse teu desenho, você está falando que o Partido dos Trabalhadores está no segundo turno. Você tem essa expectativa, que é uma expectativa que eu, por exemplo, não tenho. E aí, já pegando esse gancho, há uma leitura de setores do PT mais otimistas com a campanha da deputada Ana Paula, querendo lembrar o clima de 2022. Mas a realidade da eleição municipal de Blumenau é a de 2020 e a de 2016, onde o PT teve um desempenho muito ruim. E quando a gente discute essa polarização, eu não vejo ela com tanta força aqui em Santa Catarina, porque a polarização que se tem é para ver quem é mais direita, quem é mais Bolsonaro. Então, voltando à pergunta inicial, você acha então que o PT vai estar no segundo turno? Eu sou cientista social, né? Nós não fizemos previsão para o futuro, né? É difícil a gente prever, mas, voltando com a premissa que eu fiz na primeira resposta, repetindo a polarização nacional, que há de se ver se isso em Blumenau vai acontecer, eu acredito que sim, essa polarização que aconteceu na eleição entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro deve se repetir aqui em Blumenau, e acredito que quem tem a vida mais fácil para chegar no segundo turno, não dá para cravar, né? Eleição só dá para cravar depois que a urna ser aberta. Quem tem a vida mais fácil para chegar no segundo turno é a candidata do Partido dos Trabalhadores. De maneira nenhuma acredito que ela tenha uma eleição fácil no segundo turno. Não, segundo turno. O segundo turno é outro jogo. Até porque todos os partidos do campo da direita sonham em ter ela como adversária no segundo turno. As forças se reorganizam, né? Mas acho que tem. Pelo campo da direita, acho que os três candidatos, mantendo-se a candidatura do ex-deputado Alba, os três pela direita têm a vida mais difícil e têm, inclusive, uma responsabilidade muito maior, que é o seguinte: não conseguindo passar para o segundo turno, vão ter que se explicar com as forças políticas que o patrocinam, né? Como que não consegue chegar no segundo turno concorrendo em Blumenau, né? Eu acho que o Egídio ainda tem uma vida mais fácil, porque vai ter 2 anos de mandato na Assembleia Legislativa, estou conjecturando aqui, se eles não ganharem, né? Já o candidato do Novo e o Ricardo Alba, né, da terceira campanha que está sendo. Eu não coloco, com todo respeito ao ex-deputado Ricardo Alba, ele no mesmo patamar, porque até pela condição partidária, pela estrutura, por estar fora do mandato, apesar dele ser o único que é bolsonarista raiz, né? É importante dizer, o deputado Egídio não é, e o ex-promotor público Odério Tramontini também não é, então nenhum dos dois eles encarnam esse imaginário, mas eles não são de índole de atuação, e já o ex-deputado Ricardo Alba então eu não coloco eles no imaginário, eu coloco os dois, o deputado Egídio e o deputado e o promotor público aposentado, como no mesmo nicho. Voltando, tradicionalmente, as eleições municipais são umas eleições que são mais próximas do cidadão e que a polarização não se faz muito presente. Dentro desse contexto e entendendo que estar do lado do bolsonarismo é um recall muito importante para qualquer candidato, que eu te fiz esse questionamento. Se na hora do eleitor, o eleitor tem assim, bom, mas aqui eu tenho pelo menos 2, eu vou escolher entre um dos dois, da direita e até um terceiro, que poderia ser o Ricardo Alba. Esse pragmatismo, essa questão de dizer, não, aqui a gente tem que pensar na nossa cidade, então eu vou pensar quem é que mais se iguala ao que eu penso na relação com Bolsonaro? Pois é, historicamente, no Brasil, e a literatura aponta isso, que as eleições municipais são mais pragmáticas, né? Desde do clássico coronelismo e chá de voto, a ciência política no Brasil aponta de que a eleição municipal é muito mais pragmática e se vota no coronel local. Estou repetindo aqui as palavras do autor. Né, se vota no coronel local. Agora, imagino, e aí volto com a premissa, e essa eleição vai se mostrar, se nós teremos uma polarização nacional localizada. Agora, eu também acho que isso pode não ocorrer, e eu estou levantando hipótese aqui,
né? Desculpa o caguete de professor, a última eleição para prefeito, o Jair Bolsonaro não conseguiu fazer um número de prefeito grande na cidade, e ele estava no poder. O carisma do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, não se transferiu para os prefeitos. Inclusive, ele foi o grande derrotado na última eleição para prefeito, porque os candidatos dele não se fez. A se ver, nesse momento, se ele fora do poder, né, eu imagino que esses candidatos, os candidatos que são candidatos pelo campo da direita, devem ter alguma pesquisa, Alexandre, que aponta que ser candidato do Bolsonaro em Blumenau, se não fosse assim, esses caras, e aí tu me fez a pergunta sobre o período pré-eleitoral, esses caras não estavam se acotovelando para ver quem é mais bolsonarista nessa cidade, né? Se não fosse assim, o Mário e o Jorge Mello não teriam conseguido fazer uma aliança tão grande em torno de 22. O ex-promotor está tentando construir uma aliança pelo campo conservador. Eu acho que se dá muito mais por valores conservadores e não pela figura do Jair Bolsonaro. Até porque, me desculpem os eleitores do Jair Bolsonaro, o próprio Jair Bolsonaro não é uma figura conservadora. Ele é o oposto do conservadorismo, né? Agora, o conservadorismo e os valores conservadores, sim, deve ser um elemento que o eleitor vai votar nessa eleição. A atual gestão do governo federal, do governo Lula, dentro desse quadro, dessa análise aí onde o conservadorismo aqui em Santa Catarina fala mais forte, até que ponto ela impacta nessa força do conservadorismo? A gente percebe que as duas figuras políticas se retroalimentam, né? O que tem de positivo num acaba afetando o outro, o que tem de negativo acaba beneficiando o outro. Sim, a sociedade não é homogênea, né? Eu também discordo de uma leitura, Alexandre, sem fugir da tua pergunta, de que Blumenau é excessivamente conservador. Não, tem algumas coisas que Blumenau fez e que foi vanguarda para o Brasil. Por exemplo, o PT chegou no poder em Blumenau muito antes do Lula ganhar a eleição nacional, né? Blumenau teve um movimento sindical na década de 80 muito mais forte e tão forte quanto o movimento sindical no ABC Paulista, com greves tão longas e que conseguiu mobilizar a população num período em que a classe trabalhadora em Blumenau era muito maior, né? A classe trabalhadora, uma clássica em relação ao capital e trabalho, muito maior do que é hoje. Agora, Blumenau não é homogêneo, Blumenau não é 100% conservador. E por isso que eu acredito, inclusive, que o Partido dos Trabalhadores, no segundo turno, tem mais dificuldade, né? E Santa Catarina é da mesma forma, né? Boa parte dos políticos não são nem conservadores e nem progressistas ou liberais. Aliás, liberais o Brasil não tem, né? Os políticos, em forma geral, e isso não é demérito, os políticos eles vão conforme os valores da sociedade não se alterando, né? Deixa eu dar um exemplo. Boa parte dos políticos blumenauenses, a Câmara de Vereadores, o prefeito municipal, o governador de Santa Catarina se diz liberal. Ontem os caras municipalizaram o estádio da cidade, que a iniciativa privada não deu conta de gerir. E todo mundo lá está fazendo o discurso de que o município, e eu concordo, o município tem que gerir aquele espaço e que tem que tocar. Os caras não são liberais de fato. Não tem liberalismo no Brasil. O que tem é um grupo de políticos que se aproxima do Estado e joga o jogo conforme os valores da sociedade. Nesse processo, imagino que o Luiz Inácio Lula da Silva, que já ganhou a eleição em Santa Catarina, né, quando se elegeu pela primeira vez, tendo sucesso no seu governo do ponto de vista econômico, ele consegue diminuir um pouco a rejeição que tem ao Partido dos Trabalhadores e junto com aqueles que votam com pautas mais conservadoras. Agora, não deve chegar a ser hegemonia. Bom, daqui a pouco a gente entra nas pautas, que é uma conversa importante. Eu queria falar sobre a Câmara de Vereadores e a renovação.
ou não no legislativo? Qual é a sua expectativa? É uma eleição muito diferente, vão ter muito menos candidatos, né? Cerca de 100, 120 menos candidatos na relação com 2020. Precisa muito mais votos para se eleger, tanto da legenda quanto do partido. Tem muito mais votos em jogo, porque na eleição de 2020 houve uma abstenção fora da curva, foram mais de 66 mil eleitores que não compareceram, que não é a média, então esses votos vão a crescer. E tem um fato, para quem pensa na renovação ou não, de que pela primeira vez na história recente, os 15 vereadores que estão lá são candidatos à reeleição. Ninguém desistiu, ninguém tentou ser candidato a prefeito ou uma outra função. Então esses 15 vão concorrer à reeleição. Você acha que vai ter renovação ou não vai ter renovação no legislativo? Os legislativos, de forma geral, no Brasil, têm uma tendência a ter baixa renovação, né? É importante que tenha renovação nos espaços de representação, né? Primeiro, o legislativo de Blumenau é extremamente enxuto, né? Se a gente tivesse um número maior de cadeiras, a gente possibilitaria um número maior de renovação, né, no legislativo. Porém, eu acredito que deve ter uma baixa renovação, mas tenho algumas dúvidas, né? Há de se ver depois da eleição, de quem analisa isso e procura estudar, né, como que vai acontecer com a entrada desse pessoal ligado à tentativa de golpe de dia 8 de janeiro. Né? Essas pessoas da extrema-direita e qual o impacto desses indivíduos dentro da direita. Pela esquerda, imagino que deve ter alguma alteração, mas não deve ser uma alteração grandiosa, assim, sei lá, umas 3 ou 4 cadeiras novas, a gente vai ter de pessoas novas no Legislativo Municipal. Mas volto a dizer, né, aqui a gente está brincando de fazer especulação. Né? Mas é uma conta que dá para fazer, porque como a gente mede, né, quantos votos cada partido precisa fazer, quantos votos cada candidato precisa fazer para estar no jogo, a questão, de novo, entrando, a força do 22, a força do bolsonarismo impacta bastante, as relações das candidaturas majoritárias, por exemplo, então não vão estar na linha de frente alguns partidos, isso diminui o voto na legenda, e aí então tem alguns partidos que, nessa regra maluca, inclusive das sobras, que podem, por um acaso, emplacar uma onda e levar 3 ou 4. E no momento que tu bota 3 ou 4 de um determinado partido, por exemplo, o PL, tu tira 3 ou 4, tu tira 3 por exemplo, os vereadores que estavam na base do governo Mário e que não são 22. Vou dar um exemplo, por exemplo, PSDB. PSDB que sempre foi uma força importante em Blumenau, né, e que nas últimas eleições, né, disputou, se não estava na cabeça de chapa, estava ali no grupo que estava disputando a prefeitura e para ser prefeito ou como prefeito ou como vice, né? Pela primeira vez não vai ter essa força, né? E aí? Como é que ficam os vereadores e esse grupo político do PSDB? O Blumenau vai fazer o que está acontecendo no Brasil inteiro? O PSDB vai ter que se repensar internamente para voltar? Vão ser engolidos pelo bolsonarismo e pelo 22, né? Tem uma outra questão que a gente tem que analisar também, é o impacto, e aí eu acho que nesse período pré-campanha, é o impacto do governador Jorginho Melo nesse período. Talvez, desde Luiz Henrique, a gente não tem um governador que não teve tanto protagonismo, né, na definição das eleições municipais, né, das candidaturas municipais. Aqui em Blumenau é o grande exemplo. É o grande exemplo. Né? E é o portfólio que ele tem para o PL. Sim. E outra coisa, o Jorginho Melo é um conservador, é óbvio, está com o bolsonarismo, tá, mas o Jorginho Melo já foi base do governo Lula, né? Por isso que eu digo, os políticos não atuam, e isso é da natureza do jogo político, desde Maquiavel, né? Eles atuam para a manutenção do poder. E tem que ser assim, no bom sentido maquiavélico do político. Né? Político sem poder
não é político, não serve para nada, né? Agora, esses caras não são nem bolsonaristas, nem progressistas, não. Eles são, de fato, querem se manter no poder e estão jogando o jogo do poder. Por isso que, nesse período pré-eleitoral, eles estão muito mais interessados. O eleitor, é positivo, inclusive, que o eleitor enxergue isso, né? Eles estão muito mais interessados em resolver os seus problemas, de se manter no poder, do que, de fato, resolver o problema da população. Resolver o problema da população vai ser a pauta da campanha e, de fato, só vai ser resolvido o problema da população quando os interesses da população coincidirem com os interesses da manutenção do poder, né? E aí vai. Tu não fez a pergunta, mas eu estou colocando na mesa. A discussão sobre a saúde pública de Blumenau só vai entrar na campanha, de fato, quando a manutenção no poder for resolver o problema da saúde pública de Blumenau. Resolver o problema da água de Blumenau, que é um problema político, a falta de água em algumas regiões, o problema do SAMAI, só vai ser, de fato, um problema que vai mexer com os políticos quando resolver o problema da água interferir na manutenção do poder em Blumenau. Você acha que esses assuntos que são... E aí já entrando a outra pergunta e te complementando, que é a questão das pautas. Tu citaste dois assuntos, saúde pública e água, abastecimento de água, duas questões vitais. Apesar de todos os problemas, eles acabam não sendo decisivos para que o eleitor defina o seu voto, é isso? O eleitor, quando o eleitor começar a pesar nisso, de que não, a saúde do meu filho, a educação, perdão, do meu filho está boa ou não está. A saúde que me atende lá no posto de saúde está boa, está satisfatória ou não está satisfatória. Quando o eleitor começar a levar isso em conta, de fato, nós teremos a melhor saúde do mundo, a melhor educação do mundo, a melhor água potável do mundo. E o que o eleitor leva em conta, então, para definir? O que está aparecendo é muito mais, e aí que virou a política no mundo inteiro, né? Muito mais essa discussão polarizada de valores do que, de fato, a solução real dos seus problemas. E por isso que as democracias do mundo inteiro estão em crise, né? Porque a disputa eleitoral se apartou da realidade do nível. A discussão se é mais bolsonarista, se é menos bolsonarista, se a pauta moral, se o modelo, se o que vai ser ensinado na escola, se o livro que está falando sobre o problema do racismo tem que ser queimado em praça pública ou não, de fato não discutir racismo, de fato não discutir violência de gênero, né? Mais uma pauta que essa semana aí foi noticiada. Quando a gente conseguir, de fato, e quem tem que fazer isso é o cidadão. Não. Esquece isso. A saúde está como? Quem é responsável por manter o posto de saúde? Quem é responsável por resolver o problema da falta d'água? Quem é responsável por resolver a questão da educação? E esse ser cobrado, de fato, enquanto o eleitor, que é o ator mais importante. Mas esse não consegue fazer uma relação direta com a disputa eleitoral. E o eleitor também, e aí pergunto se tem esse impacto, porque às vezes também o eleitor avalia assim, bom, podia estar melhor, mas podia estar pior também, porque talvez os adversários não estejam tão preparados para isso, talvez os adversários não consigam dar conta. Então há também me corrija se eu estou errado, há também aquela coisa assim, bom, sempre pode melhorar, mas também sempre pode piorar. E na visão pragmática, o eleitor diz assim, bom, aqui não está bom, mas aqui está bom, né? E talvez se mexer aqui pode ficar pior. Não tem essa visão? Tem. E conforme é feito a disputa eleitoral no período da campanha, né? Ou se vota ou por amor ou por medo, né? Ou tu ganha o poder por amor ou por medo. Eu também posso dizer, vote em mim, porque senão o Alexandre vai ser pior, né? E olha como ele é ruim, olha como ele é mau, ele é do demônio, ele é o oposto de mim, que sou muito mais bonito que o Alexandre. Então, e aí, ou por medo, essa opção
pode se dar ou por medo ou por amor. Não, a gente está gostando, tem carisma. Muito bem. Isso acontece de fato. José, para encaminhar o encerramento, vamos para um assunto que tu talvez seja o maior especialista aqui na região para analisar esse tema. Nós estamos falando dessas pautas de valores e me parece que elas estão também muito impulsionadas pela grande quantidade de candidatos de segmento religioso, em especial evangélico. A gente ainda não tem os dados de todas as nominatas, mas eu me atrevo a dizer que todas as nominatas, talvez com exceção do PSOL, vai ter pelo menos um nome de alguma forma ligado ao segmento evangélico. Né? Pega, por exemplo, o PL. O PL tem 2 pessoas que se declaram como pastor e ainda um que é ligado à igreja, que é o vereador Jovino Cardoso. Só um exemplo do PL, isso, e ainda tem um outro candidato que é de uma outra igreja. Então nós estamos falando do 22, de 4 pessoas ligadas umbilicalmente à igreja ou que se apresentam como isso. E essas pessoas acabam, a Câmara de Vereadores em 2020 elegeu 3 pessoas do segmento evangélico. Né? E hoje são 2, porque um se elegeu deputado, que é o Marcos da Rosa. Então, esse nicho que está cada vez mais se fortalecendo na política, ele traz esse debate, e que é um debate que muitas vezes é contraditório, como tu disse com relação ao liberal, essa coisa da valorização, Deus, pátria, família, é a coisa mais relativa do mundo e em muitos casos é contraditório. Então a principal liderança tem não sei quantas mulheres, uma relação conflituosa com uma filha, com um filho e tal, e é o cara que encarna isso aí, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então eu queria, né, e o Josué inclusive tem um livro sobre isso, Religião e Poder, numa tese de mestrado, isso, né, José? E que ele trata bem dessa força, né, desse segmento religioso na política, que só cresce, cada vez mais a gente percebe isso, e ele acaba tendo uma força de pautar esses debates para a política, mesmo a política local. Sim. Primeiro, né, tem uma questão aí que tu apontou bem, que é numérico. Né? Os evangélicos tomaram o campo religioso no Brasil. Tomaram aqui, não interpreto como negativo, né? É a religião que mais cresce no Brasil. O censo do IBGE ainda não entregou essa, né, de 2020 ainda não entregou esses números, mas já se calcula aí em torno de 30% dos evangélicos no Brasil. E já tem algumas projeções que diz que em breve nós teremos maioria dos evangélicos no Brasil. Para além disso, o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, e aí é uma tese que eu trabalho, é que a cultura brasileira se pentecostalizou. E a gente tem uma série de valores que eram valores pentecostais e que passaram a ser professados, e que as pessoas escolhem na hora de tomadas de decisão cotidianas, né, que são oriundos do mundo evangélico. Olha lá. Vou dar como elemento prático disso. Se tu pegar uma série de livros, que são os livros mais vendidos no Brasil, né, não são de autores diretamente evangélicos, mas são temas evangélicos. Se tu pegar uma série de cantores, que não são nem cantores evangélicos, os caras estão lançando música religiosa, que eram músicas evangélicas, e estão vendendo isso no campo profano, fora do circuito evangélico. Por quê? Porque o brasileiro começou a valorizar isso. Tu tem o fenômeno aí dos coaching. Os coaching é nada mais nada menos do que a ideia de que tu é um escolhido perante um monte de gente que não é tão escolhido assim, e que tu vai ser vencedor mesmo que tu esteja no meio de uma crise econômica. Nada mais evangélico do que isso, do evangélico pentecostal. Nada mais pentecostal do que isso. Tá? Ou seja, os valores evangélicos transbordaram da igreja evangélica e chegaram na sociedade. Junto com isso, as lideranças evangélicas instrumentalizam a eleição, assim como os políticos instrumentalizam os evangélicos,
para conseguir negociar a capacidade de influência na sociedade e estar em espaço de poder. Isso faz com que todos os partidos políticos comecem a se aproximar dos evangélicos para tentar tirar ali uma casquinha, como faz, da direita à esquerda. Né? Nós temos políticos evangélicos de esquerda no Brasil, nós temos políticos evangélicos de direita no Brasil. Né? Nos últimos anos, por conta da característica do governo Jair Bolsonaro, os evangélicos se aproximaram do bolsonarismo. Né? Mas, daqui a pouco, eles vão voltar e vão para o centro ou para a esquerda, né? Para centro-esquerda, até porque no Brasil hoje não tem comunista e nem extrema esquerda com viabilidade eleitoral. Daqui a pouco eles voltam e voltam. Nessa eleição, a gente vai ter, de novo, como eles se aproximaram do bolsonarismo, uma série de pastores que estão lá no campo bolsonarista e que vão se lançar candidatos. O que a gente tem que perceber é muito mais o quê? Até onde que isso vai impactar os 3 ou os 2 candidatos a vereadores que ganharam na última eleição. Né? E que também me faz ter dúvida da capacidade da aliança, por exemplo, do Novo com a Assembleia de Deus, de transferir voto para o Tramontini para candidato a prefeito. Eu acredito que não. Né? Nas pesquisas que eu fiz, não tem capacidade de eleição para o executivo. Tá? Não tem capacidade de eleição para o executivo. E os evangélicos normalmente vão, as lideranças evangélicas, com quem vai ganhar a eleição. Eles são extremamente pragmáticos. Imagino, e aqui eu estou fazendo um exercício de construção teórica, não é baseado em informação jornalística, que inclusive, quando a vereadora ligada à Assembleia de Deus em Blumenau decide não ser vice do Tramontini, é porque ficaram com medo de perder a eleição com o Tramontini. Como não tem um cenário muito claro, decidiram voltar, dar um passo atrás e não embarcar no barco do... Era uma aposta contra uma reeleição com quase certeza. Isso. Por quê? Porque nada impede de fazerem campanha para o 22 e lançarem... Isso é histórico, isso acontece. Josué de Souza, professor cientista social, obrigado pelo bate-papo aqui no Informe Blumenau. Boa semana. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Esse é o Informe Blumenau Entrevista. Hoje nós fizemos uma conversa um pouquinho mais ampla, um pouquinho mais densa, para que você também reflita sobre todos esses bate-papos. Na semana que vem tem uma entrevista exclusiva com o prefeito Mário Wildeber, que nós vamos trabalhar um pouco sobre administração, né, ele está quase terminando seu mandato, e também bastante sobre política. Um grande abraço, até a próxima.